Nesta semana nós vimos as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja, para que essa igreja se comportasse como um exército. Ele usa figuras militares e usa a armadura, toda a armadura de Deus, se espelhando na armadura do legionário romano. Como é que então deve agir a igreja? A igreja deve agir como um exército, unido, com o mesmo propósito, com liderança, com uma ação conjunta, coordenada. O apóstolo Paulo não estava falando para soldados isolados, esparsos, perdidos, sem um plano, mas ele estava falando para um exército que deveria mostrar eficácia, deveria mostrar eficiência, desde que estivesse envergando toda a armadura de Deus. Os soldados de Cristo devem agir em harmonia. Não se deve valorizar o trabalho solitário. É claro, irmãos, que o trabalho solitário também pode ajudar, mas quando ele estiver incorporado na igreja, não solitário, feito por pessoas, às vezes por únicas pessoas, mas coordenado com as atividades da igreja, com os planos da igreja, o corpo de Cristo. União é força. Veja o texto, uma frase da senhora White. Algumas almas convertidas, agindo em harmonia por um grande propósito, sob uma direção, alcançarão vitórias em cada confronto. É preciso trabalhar em conjunto, é preciso trabalhar em unidade, como o corpo, como já estudamos na carta aos Efésios. Cada membro do corpo trabalhando para que os outros membros do corpo também se sintam bem e tenham a plenitude das suas atividades executadas. Vimos ontem o apóstolo Paulo falando sobre o que pode dar ânimo para o exército, o que dá ânimo para o exército. Não adianta somente ter a armadura se não tivermos ânimo. E o que é esse ânimo? Como é dado esse ânimo? Esse ânimo é obtido através da oração. Com toda a oração e súplica por todos os santos, vigiando no Espírito, com perseverança e súplica. E também por Paulo. Ele pedia que orassem também por ele. A oração, irmãos, é a oração que sustenta a igreja. A oração sustenta os membros. A oração sustenta a liderança. E o apóstolo Paulo se colocava agora como um embaixador em Cristo. E ele diz assim, embaixador em cadeias. O que é um embaixador, irmãos? O embaixador é alguém que representa um outro país, que num país estrangeiro está representando o seu próprio país, outro país. O embaixador tem prerrogativas de embaixador. Ele deve ser respeitado, ele deve ser cuidado, ele não pode ser atacado. O território da embaixada é como se fosse o território do seu próprio país. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu sou embaixador em cadeias. Na época de Paulo, e mesmo posteriormente, embaixadores usavam colares para representar a sua autoridade, para demonstrar a sua autoridade diplomática. E o apóstolo Paulo agora estava falando assim, eu sou embaixador em cadeias. Quem sabe, irmãos, ele estava fazendo até uma ilustração, falando assim, ao invés da insígnia de embaixador do Criador dos céus e da terra, de embaixador do Deus, o maior governante possível, em vez de eu usar as insígnias dessa embaixada, deste país, eu estou em cadeia, eu estava dizendo, estou encarcerado. E a cadeia que ele usava, que era a cadeia de ferro, que era por ser preso, essa cadeia lhe dava distinção. Ele considerava a sua cadeia como uma insígnia usada com distinção. Nós também somos embaixadores, irmãos, somos embaixadores de Deus. Já pensou nisso? Você está representando. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. Se nós somos estrangeiros, nós estamos aqui fazendo o quê, irmãos? Representando o Senhor Deus, estando na embaixada do Senhor Deus. Somos embaixadores. Veja o texto de 2 Coríntios 5:20, também escrito pelo apóstolo Paulo. De sorte que somos embaixadores
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O apóstolo Paulo estava falando dele, mas isso pode se aplicar a nós. Eu e você somos embaixadores de Cristo, e eu e você representamos a Cristo quando falamos. Estudamos numa semana dessas atrás sobre como deve ser o nosso discurso. O nosso discurso deve ser um discurso diplomático que representa o Senhor Deus. Já pensou a responsabilidade? Somos soldados, irmãos, lutando pela paz, mas somos embaixadores também lutando pela paz. E devemos honrar essa embaixada, honrar essa representação. Eu e você estamos representando a Deus diante desse mundo perverso, desse mundo ímpio. Eu e você estamos representando a Deus nesta luta cósmica entre o bem e o mal, e devemos fazê-lo da melhor maneira possível, honrar ao Senhor Deus. Somos soldados e estamos lutando. Somos embaixadores e estamos representando, lutando pela paz, divulgando a paz do Senhor Jesus, como vimos quando estudamos sobre o calçado da armadura. Doce são os pés daqueles que trazem boas novas. Nós, como embaixadores de Deus, irmãos, só trazemos boas novas, as boas novas da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos nós e que honremos esse cargo, essa função de ser embaixador, essa função de ser soldado, que utilizemos a armadura, que tenhamos ânimo, que pratiquemos a oração. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo belíssimo estudo que tivemos nessa semana sobre a armadura de Deus. Obrigado porque sabemos que o Senhor quer que façamos um trabalho conjunto, que a igreja esteja unida fazendo um trabalho, representando a Ti. Que a igreja te represente como embaixadora. A igreja é a agência de Deus aqui nessa terra e nós queremos participar dessa agência, participar dessa embaixada, participarmos desse exército que luta para o estabelecimento da paz, desse exército que traz boas novas. Quais novas? As boas novas da salvação no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe como pregadores do Evangelho, como pregadores da paz. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom sábado para todos os irmãos. Sabemos que muitos irmãos têm algumas dificuldades, têm problemas, mas também temos muitas bênçãos, irmãos. Vamos nos lembrar das bênçãos, como estudamos ontem, orando sempre com ações de graças. Para mais esse sábado, para estarmos mais esse sábado com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nas nossas igrejas. Sábado é o dia da alegria e você deve estar alegre no dia da alegria. Deus abençoe a cada um de nós.